Esperando. Bom, boa tarde. Estou esperando a vereadora Soninha Francine entrar para a gente poder começar a nossa live sobre políticas públicas de saúde mental em São Paulo. Enquanto isso, a gente dá uma arrumadinha no cabelo, né? Oi, Soninha. Oi! Oi, Soninha, que alegria! Obrigada Tudo pelo bem? convite. Tudo bom? Eu também, e você? Tudo bem, tudo bem. Que Tô... bom, seja bem-vinda. Agora é o meu perfil, né? Eu ocupei o seu, agora seja bem-vinda ao meu perfil. Você prefere que eu te chame de Soninha, de vereadora Soninha? Como que você prefere? Soninha. Soninha? Então tá bom. Vereador é só para os ritos da casa. É só quando é um vereador falando com outro vereador para não ficar esculachado demais, né? Sim, sim. Por isso que eu pergunto, né? Porque eu tô fazendo algumas lives, então cada um tem aí uma preferência, eu entendo, né? Até Mas porque a tem. gente sabe que. Pode falar, desculpa, pode falar. Não, imagina. Não, é que assim, é até legal ter um certo grau de formalidade em respeito a importância da ocasião, né? Se não ficar muito, aê, Juquinha, aê, Soninha. Mas acontece aquelas situações ridículas, né? Tipo, tenho muito respeito por Vossa Excelência. Mas isso é ridículo, isso é patético, isso é um absurdo. O seu projeto é horroroso. Tipo, podia pular essa parte, então não tenho muito respeito por Vossa Excelência, porque não é verdade, né? Né? Não é Sim, uma formalidade, é uma babaquice dizer tenho muito sim. respeito por Vossa Excelência, mas isso que você está dizendo, isso é ridículo. Você é ridículo. Não, e ainda tem, acho que também uma questão de gênero, né, Soninha? Muito, assim, né? Eu vejo que como a gente tem poucas vereadoras, né, assim, no Brasil, né, não só em São Paulo, mas como a gente Uhum. tem poucas vereadoras, então eu acho que rola também muito essa violência de gênero com essa coisa do tratamento, né? Então você é a Soninha, mas o outro é Vossa Excelência, né? E aí tem todos os títulos, né? Mas É tudo, você não, você pode ser só Soninha, tá tudo é, certo, né? mas Então, por isso que eu pergunto. o parlamento, ele é tão masculino na concepção, na origem, que a regra para o plenário é que um homem não pode entrar no plenário sem paletó. E só fala em homem. A mulher não Nossa, tem é regra. bizarro, né? Então, É assim, bizarro. eu lamento por eles. Agora, esse ano, mudou o regimento que não é mais obrigado o uso de gravata. Porque antes Uhum. você só podia entrar no plenário de terno e gravata. O que significa que para um vereador perder o direito ao voto, bastava ele estar sem gravata. Você entende? O cara foi Nossa. eleito, ele foi nomeado, ele foi empossado, ele está no pleno exercício do mandato. Mas se não tiver uma gravata pendurada no pescoço, ele não tem o direito de entrar no plenário e registrar o voto. Olha que inversão Sim. absurda da importância das coisas. E aí, todas as vezes que a gente tentou tirar a obrigatoriedade de terno e gravata no plenário, várias vereadoras e vereadores apresentaram isso, as respostas eram assim: mas aí vão começar a vir aqui de chinelo e bermuda, como se as pessoas não tivessem um pingo de condição de se Uhum. vestir para a ocasião, entendeu? Eu falo, não, Acho que deu uma travadinha. básica. É só no plenário que era obrigado o uso de terno e gravata. Nas Uhum. comissões, nas audiências públicas, e nenhum outro lugar era obrigatório. E nem por isso algum vereador aparecia lá de Sim, sunga e sim. chinelo, entendeu? Então é você É, presumir também que as pessoas não são capazes de compreender uma sim. formalidade se não tiver uma regra proibindo de entrar sem gravata. E aí, nesse ponto, as mulheres
conquistaram muito mais liberdade do que os homens, né? Porque eles continuam muito presos nessa coisa do terno e gravata para serem admitidos em alguns ambientes, mesmo que seja um calor dos infernos e não faça sentido nenhum. E a gente teve que brigar pelo direito de usar calça comprida, de usar uma saia mais curta, de cortar o cabelo curto, né? As mulheres tiveram muito mais regras de vestuário, o espartilho, né? Todas essas coisas. E as mulheres brigaram muito mais contra regras do que os homens que têm só duas, terno, gravata, e não conseguem sair dessa obrigação toda. É que isso mostra, né, que a vida era um pouco mais fácil para eles, né? Então a gente teve que lutar mais por. E aí, quando a coisa fica mais fácil, às vezes você perde um pouco a dimensão, né, dos direitos. Eu concordo completamente com isso, que a gente foi forjado num ambiente desafiador, num ambiente que, né, assim, os meninos também ouvem meia dúzia de coisas que não, menino não pode isso, menino não pode brincar de boneca, menino não chora, eles também têm a sua dose, né, de regras. Sim, não, claro. Mas as mulheres conviveram com muitas mais, né? Menino não precisou lutar pelo direito ao voto quando as meninas já tinham, né? Eles superaram questões também, econômicas, de classe, mas chegaram lá e a gente não, né? Então as mulheres foram forjadas nesse ambiente de isso não pode, isso não é jeito de sentar, isso não é jeito de vestir, isso não é jeito de falar, isso não é emprego para mulher, isso não é tarefa de mulher, isso não. E a gente, as mulheres, fomos reagindo a esse. Quem disse que. Por que não? Quem disse que não? Posso sim, senhor. E se você não me der autorização, eu vou assim mesmo, porque eu não preciso da sua autorização. E isso na política é super necessário. Essa contestação, essa pergunta, mas peraí, por que tem que ser assim? Porque a gente ouve isso o tempo todo. Não, tem que ser assim porque sempre foi. Tem que ser assim porque você chegou agora. Tipo, você chegou agora, você não entende nada, você não entendeu ainda. Tipo, fica aí quietinha, que com o tempo você vai entender, você vai aprender. E aí eles, né, realmente acostumados a tudo, conformados com tudo. Eu também achava assim no começo, mas você vai ver com o tempo. Com o tempo não vou ver nada. Tem coisa que eu nunca vou me acostumar. Tem coisa que eu não faço questão. Eu também não. De olhar de dentro como se eu estivesse olhando de fora e achando aquilo tudo um absurdo, né? Uma pessoa na tribuna falando e ninguém ouvindo. É muito louco isso. É muito louco. Eu pensei que as pessoas ouviam umas às outras e não. Nem sempre, né? Olha, a notícia é que melhorou. Assim, em relação ao meu último mandato, muito mais. No primeiro mandato, né, o anterior. Sim, fico feliz. Bom saber, né? Mas deixa a gente se apresentar, senão a gente já entrou nesse papo e nem nos apresentamos, né? Vou me apresentar, depois você se apresenta e aí a gente volta pro papo. Bom, eu sou a Mariluz, eu sou psicóloga, sou consultora e palestrante nas temáticas de saúde mental, diversidade, mas com enfoque em raça e gênero, na diversidade. Sou ativista política e tô tentando ser influenciadora digital, mas com poucos seguidores é difícil, né, Soninha? Mas a gente chega lá. É que a gente ainda não influencia tanta gente, a gente precisa de mais seguidores. Influencia. Né? Mas já começando, já é alguma coisa. Soninha, queria que você se apresentasse e eu queria aproveitar já para te agradecer a sua disponibilidade, porque eu sei que tem uma questão de agenda, né, por você estar, né, exercendo o mandato, então eu sei que tem, mas queria te agradecer muito pela disponibilidade. Eu que te agradeço por ter habitado o meu perfil por um tempo e dizer que isto é agenda, assim, não é, eu vou sair um pouco da agenda. Não, isso faz parte do meu trabalho, sinceramente. Eu sou vereadora em São Paulo, de segundo mandato, mas não foi um mandato colado no outro. O primeiro mandato foi em 2005, quase eu larguei na metade de tão frustrada que eu fiquei, de tão irritada, tanta raiva que eu passava. Mas eu terminei o mandato e falei, muito legal, política, amo. Área pública é onde eu quero estar, mas legislativo nunca mais na minha vida. Aí, passados 8 anos, de inúmeras outras experiências na área pública, aí eu falei, não, eu quero voltar. Já passou o trauma, passou a ressaca
Eu já sei muito mais agora do que eu sabia antes, e não tinha como Uhum. saber, sem ter tido tantas experiências diferentes. Foi a minha primeira experiência na área pública. E aí, quando você entra na área pública, você enlouquece com várias coisas. Várias coisas desse tipo sempre foi assim. Ah, Uhum. isso aí não tem jeito, não. Isso aí é assim em todo Uhum. lugar. Eu falava, e daí que é assim em todo lugar? É força da gravidade? Né? Então, eu Uhum. quis me eleger de novo vereadora e tive essa boa surpresa de ver uma Câmara melhor agora do que ela era 8 anos atrás, pela composição que é muito mais diversificada, tem mais pessoas Bom. diferentes entre si, não tem mais tanto aquele bloco homogêneo que forma uns 5 ou 6 que super Uhum. unidos e que dominam. Não, agora as Uhum. pessoas formam arranjos um pouco diferentes conforme o tema, o que é natural. Sim. Tem 9 mulheres, quando antes eram 5. Foram 11 Uhum. eleitas. Mais uma, que é a Aline Cardoso, se licenciou para ser secretária de Trabalho. E a outra, que é a Uhum. Sâmia Bonfim, se elegeu deputada federal. E nos dois Sim. casos, a suplência era de um homem. Mas ainda assim, com 9 mulheres, você consegue. É mais raro ter um ambiente que só tem homem. Porque quando são Sim. 5 mulheres e 50 homens, é muito comum. Você entra numa sala, só tem homem, você vai para uma reunião, só tem homem, na audiência pública, na mesa, só tem homem. Quando somos 11, 10, 9, aí a gente já começa a estar mais presente, também tem mais assessoras mulheres. Teve uma atualização assim da composição da Câmara de um modo geral e não uma mera troca de pessoas, porque às vezes troca uma pessoa por outra e não é isso que significa Sim. mudança, né? Vem aquele Sim. da dinastia, vem o neto, o sobrinho, o chefe de gabinete do deputado, alguém que já foi criado também nesses costumes, né, da política Uhum. mais cristalizados. E olha, eu te falo que até alguns filhos que entraram, os pais foram meus colegas lá atrás. E agora os filhos deles estão exercendo o mandato. Os filhos são diferentes dos pais. Que Eles bom. têm Uhum. uma visão mais ampla, menos focada num único tema, aquela coisa do vereador que é de tal coisa. Hoje está mais variado. Uhum. Hum. Que bom. Bom, eu quero, antes da gente entrar no nosso tema mesmo, né, de falar sobre saúde mental, você já falou um pouquinho da sua trajetória. Então, eu queria que. Eu estou fazendo essas lives, Soninha, só para contextualizar, porque, como ativista política, eu percebo que a gente sofre com um fenômeno de despolitização. Por vários motivos, né? Não é uma coisa complexa. Acho que começa com uma base na educação, mas depois a gente teria outras possibilidades de acessar, né, a política de outras formas, e por algum motivo a gente tem esse mito aí de que a política não se discute, as pessoas não gostam, né, sempre uma coisa tensa, né, e as Uhum. pessoas não veem o sentido, inclusive muita gente fala para mim, mas você é psicóloga, por que você está falando sobre isso, Ó. né? As pessoas, elas me questionam bastante, é porque você quer se eleger, é por isso, elas não conseguem compreender que a sociedade civil precisa falar sobre política, é nossa responsabilidade também. Então, elas estão sendo um pouco educativas, essas lives, assim. Eu sei que tem muita gente que já entende, que sabe o papel do vereador, da vereadora, mas eu Uhum. queria que, antes da gente entrar em saúde mental propriamente dita, eu queria que você falasse um pouco qual que é o papel da vereadora, né, do vereador na Câmara, e queria que você falasse um pouquinho, para quem nunca teve esse contato, entender um pouco mais. Aham. Bom, tem uma característica do vereador que me interessou muito quando eu quis ser vereadora a primeira vez, que ele está muito próximo das pessoas, né? A Câmara Municipal é ali na cidade. Eu até já disputei a eleição para deputada federal e se eu me elegesse, eu ia trabalhar, né, muito, mas eu não tenho o mesmo tesão de pensar em eu tô lá em Brasília, eu gosto disso aqui, de assim, o caminho para o trabalho é o trabalho. Então, o vereador, a vereadora são os parlamentares mais próximos da gente ali. É a primeira conexão que uma pessoa tem com a política, com as autoridades políticas. Agora, no exercício mesmo do mandato, a gente tem a função da produção legislativa. Então, cada vereadora, vereador tem a possibilidade de apresentar os seus projetos de lei, que vão ser avaliados pelos colegas, mas muito mais do que isso é a gente avaliar os projetos dos colegas
e os projetos do executivo e até mesmo da sociedade civil. Porque assim, se você juntar todos os projetos de algum vereador que faça muito projeto, vai dar, sei lá, 50, vai. Mas você avalia os dos seus colegas todos, os 54 vereadores. Então, para mim, do processo legislativo, a parte que mais me atrai, eu faço projeto, lógico, mas pegar o projeto de um colega e falar, essa ideia é boa, mas a gente pode mudar um pouco isso aqui. Porque já tem uma lei falando disso, mas essa lei está muito ultrapassada. Então, vamos fazer o seguinte, em vez de fazer uma toda nova, a gente pega aquela e atualiza. Então, eu adoro essa parte do processo legislativo, que é ver tudo que está sendo proposto e tudo que já existe e alterar e interferir nesse caminho. Agora, além disso, a gente também é responsável por fiscalizar os atos do Poder Executivo, fiscalizar o serviço público, as instalações, os gastos públicos. E isso é uma coisa que também se faz de muitas maneiras diferentes, né? Eu adoro acompanhar a execução orçamentária, porque o orçamento ele é uma previsão que pode se confirmar ou não. Você parte assim, primeira coisa é quanto será que vai entrar de imposto no ano que vem? Então você tem todos os cálculos, e o PIB, a recessão, a inflação, isso, aquilo, o dólar, o câmbio. Acho que ano que vem a gente vai ter um crescimento de 10% na receita de impostos, taxas, etc. Bom, então se esse ano a gente tem 60 bi, ano que vem 66 bi. Agora, desses 66, 30% são para educação, 15% são para a saúde, 12% para precatório. Quanto sobrou que está livre? Ah, sobraram 6 bi. Como é que a gente vai usar esses 6 bi? Se é que a gente vai ter mesmo esse dinheiro todo, ao longo do ano que você vai vendo se os impostos vêm ou não. Sim. Então a gente pode fazer essa fiscalização, tipo assim, olha, tinha R$1 milhão aqui no orçamento para construir uma creche. E por que não construiu? Eu quero saber. É um pouco da veia do jornalista, né? Eu quero saber por que não construiu. Ah, porque esse terreno, a desapropriação não deu certo porque o proprietário falou que valia muito mais. Tá, e quando é que isso vai decidir? Ah, tá lá na mesa do juiz. Ah, não, peraí, por que o juiz não decidiu ainda? Então eu gosto de fazer esse fio de investigação para exercer o papel de fiscalização, né? Sobrou dinheiro, faltou... Enfim, tá faltando médico porque o médico faltou? Ou porque tá faltando, sabe? Então, sim, esse é um dos nossos papéis. Eu falei em investigação, isso também é um outro tipo, não só investigar para fiscalizar, mas investigar para propor. Então, políticas sobre o uso nocivo de drogas. O que já tem, o que já funcionou, não funcionou. Políticas para reciclagem, políticas para segurança alimentar, políticas de igualdade de gênero, investigar, estudar, pesquisar. Isso também faz parte do trabalho de um parlamentar. E eu gosto muito de uma parte que é a articulação, que nem tudo precisa passar por um projeto de lei, assim, para vir a acontecer, porque tem coisa, aliás, que nenhum projeto adiantaria. Não tem como você dizer assim, olha, fica obrigado a respeitar. E se não respeitar, você vai levar uma multa. Ok. A gente tem leis desse tipo, que dizem que se você desrespeitar alguém, você pode pagar uma multa, você pode perder o alvará, sua licença de funcionamento. Mas, beleza, mas o que eu quero é que respeitem. Não que as pessoas sejam multadas por desrespeitar. Então, tem muitas coisas que a gente consegue construir por meio de articulação, em que você reúne várias pessoas que têm conexão com aquele tema. E aí pode ser do setor público, do setor privado, de organizações não governamentais, movimentos coletivos, indivíduos. A gente constrói muitos grupos desse tipo. Um grupo que é para aumentar a reciclagem de vidro na cidade, porque é muito baixa. Então, a gente traz a indústria de bebida, a indústria de garrafa, a indústria de caco de vidro e os movimentos e as startups e fala, gente, não dá, né, para o vidro ir no aterro. Então, temos um grupo assim, temos um grupo de bituca de cigarro, que é um lixo tóxico e que vai para o chão e do chão vai para os rios ou vai para o mato, causar incêndio, uma coisa assim muito danosa e desse tamanho. Então, a gente tem um grupo de bitucas para ver como é que a gente consegue fazer com que as pessoas destinem a bituca corretamente. Então, tem um trabalho de conscientização, uma série de ações. Ou mesmo quando vai discutir um projeto de lei, né? Já falando mais do tema aqui nosso. A gente aprovou um tempo atrás a política municipal sobre drogas,
que é um dos aspectos da atenção em saúde mental, né? Então, também, a gente chama todo mundo, discute, analisa, ouve os profissionais. Quer dizer, mesmo para você fazer um projeto de lei, quanto mais as pessoas estiverem envolvidas com essa construção, maiores as chances não só da lei ser aprovada, mas da lei fazer efeito mesmo, né? A gente está agora na Câmara discutindo, olha, há meses, o Conselho Municipal de Política Cultural. Porque já tem um projeto de lei que já avançou um pouco, já teve algumas modificações, mas a gente olhou para o projeto e falou, não tá bom. Tem gente que não está representada, tem gente que não precisava estar aqui. Olha, meses, dezenas de pessoas discutindo como queremos, imaginamos um Conselho Municipal de Política Cultural, que esteja gente de toda a cidade representada, que esteja gente de todos os segmentos, de todas as linguagens, de todos os movimentos, mas que também não seja um conselho com 500 integrantes, que aí não consegue discutir nada. Como é que faz? Então, quando isso for aprovado em plenário, depois de feitas todas as negociações, todos os acordos, é um projeto que ele já vem com substância, com massa crítica, com engajamento social. E funciona muito melhor do que você baixar uma lei e depois querer que as pessoas se envolvam. E depois querer que as pessoas se engajem. É muito melhor fazer isso ao longo do tempo. Então, por isso também que eu acho que função do vereador, produção legislativa, fiscalização, estudo, pesquisa, investigação e articulação. Sociedade, poder público, setor privado, município, estado, união, escambau. E eu acho que, além de tudo, é trazer as pessoas para dentro esse tempo todo. Como explicar para as pessoas, promover a participação na parte da produção legislativa, na parte aquela travada básica. Então, para mim, além disso tudo, além de fazer lei, explicar como é que as leis são feitas e convidar as pessoas a participar disso. Então, aí vem a professora, tem a ver a jornalista, investigadora, quer saber a verdade, não basta alguém ter dito, não importa o que disse, pode ter dito e não ser verdade. E a ver a professora que é querer que a pessoa queira saber. Querer que a pessoa perceba como aquilo pode ser importante, fascinante, envolvente. Então tem a parte básica da explicação, porque sem a explicação você não está entendendo bulhufas do que está acontecendo. Você vai querer entrar? Você vê um jogo, um esporte, que você não está entendendo nada. Onde é que é gol, onde é que é cesta, é cortada, é queimada. Você não vai querer entrar no jogo, você não vai querer nem torcer. Tanto faz, eu não sei quem vai ficar bem, quem joga contra. Então, até para torcer, até para ficar de fora assistindo, que afinal de contas, milhares de pessoas, milhões de pessoas não vão conseguir, não vão poder. Para isso tem representante. Não precisa ser democracia direta o tempo todo, cada um cumprindo o seu papel. Mas até para assistir, torcer, acompanhar, você precisa ter uma noção da regra do jogo, você não pode depender só do narrador e do comentarista. Então... Claro. Bom, você deu uma aula, né, sobre o que os vereadores fazem. Eu achei várias coisas, acho que são importantes, porque muitas vezes as pessoas pensam, mas tal vereador tem poucos projetos de lei aprovados, então não trabalha, né? A gente escuta muito isso. Se fulano tem 5 projetos, tudo em 4 anos de mandato ele tem 5 projetos, não trabalha. Mas a função é muito além disso, né? Essa articulação. Sim, essa articulação que você falou, né, de você conseguir articular não só dentro da casa, né, da Câmara, no caso, mas também conseguir articular com a sociedade civil, né, você conseguir articular com o setor público. Nem tudo precisa ser um projeto de lei, tem várias formas de fazer essa política, né, acontecer. Acho que isso aí foi bem interessante. Você ia falar alguma coisa? Não, aqui também tem o contrário, né, tem gente que fala assim, nossa, ele fez 200 projetos de lei. Sim. Então, é difícil avaliar o trabalho de um vereador, porque ele não é tão quantitativo assim. E ele mandou 200 ofícios, 10 requerimentos, 20 indicações. Não significa necessariamente que é uma boa vereadora ou um bom vereador. Então, por isso também eu gosto de explicar o processo legislativo, para que cada um tenha... O processo legislativo não, né? O trabalho do parlamento, de modo geral, para que cada pessoa
consiga formar a sua opinião a respeito de uma vereadora. A pessoa pode achar que o bom vereador não é o que eu acho, e ela pode ser, mas pelo menos que a pessoa tenha os meios para identificar e não dependa de uma tabelinha que sai publicada no fim do ano. Ah, quantos dias ele teve no plenário? Todos, não quer dizer nada. Quantos projetos ele fez? 200, não quer dizer nada. E uma pessoa com 5, 6 projetos pode ter um mandato super interessante e significativo. Sim, sim. Bom, você trouxe coisas super interessantes, mas senão a gente não vai falar das políticas, né, públicas em saúde mental. Várias coisas você trouxe. Mas eu queria que a gente faça um pouquinho uma pergunta, depois eu te faço. Tem uma pergunta sobre mandatos coletivos, depois eu te faço para saber sua opinião, o que você acha dos mandatos coletivos. Mas eu sei que assim, a gente tem a política nacional em saúde mental, né, do governo federal, então, que vão até os estados e os municípios. Como você falou, um dos aspectos é falar, né, sobre essa questão, né, da dependência química, das drogas, essa relação, né, que passeia entre saúde e segurança pública. E também a gente tem essa questão dos próprios transtornos, das doenças, né, psicológicas, emocionais. E a gente está num momento muito difícil, né, Soninha? Eu lembro que quando eu ocupei seu perfil, você falou sobre a importância, né, de falar em saúde mental, então eu vi que é um assunto que você se interessa, até por isso que eu quis te chamar, né? Eu nem sabia se era, né, um assunto que você legislava sobre e tudo mais, mas eu vi que você tinha um interesse, né? E aí eu queria que você falasse um pouco do que você acha que é importante, se São Paulo especificamente está pensando em políticas públicas em saúde mental, quais são as políticas que as pessoas precisam prestar atenção para utilizar, né? A gente tem, assim, não falar das básicas que a gente já sabe, assim, o CAPS, essas que nós já sabemos que estão, embora tem muita gente que não sabe, que elas já existem, mas eu queria pensar se tem alguma coisa da pandemia, o que a pandemia está fazendo com que os vereadores se organizem para a gente pensar, porque eu vejo até que, como psicóloga, a gente vai começar a entender o prejuízo emocional e psíquico que nós estamos sofrendo após a vacina. Então, após a urgência, né? Que agora tem uma dinâmica de sobrevivência, tem a questão da saúde física mesmo, né? Tem a própria questão dos lutos, das perdas, das mudanças de cultura, né? E tem, obviamente, essa questão também do emprego, economia, tudo isso. Mas a gente vai colher, depois da vacina, eu acredito que por muito tempo os impactos do que a gente viveu. Eu não tenho certeza se a gente já começou. Assim, começou, obviamente, sim, mas eu não sei o quanto mensurar isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, como você falou, né? A gente tem uma rede de atenção, né, em saúde mental, uma política de saúde mental que é moderna, que é uma concepção recente, né, que resultou muito da luta antimanicomial e que surgiram essas outras formas de atenção em saúde mental que não fosse a internação para o resto da vida, né? Porque era assim que funcionava, era uma condenação a viver internado, recluso, e sequer uma reclusão num ambiente humano e respeitoso, né? Aquela coisa. Então, assim, a gente melhorou muito em relação a isso. Hoje tem essa rede de atenção em saúde mental, tem o CAPS 1, o CAPS 2, o CAPS 3, né? Os centros de atenção em saúde mental. Mas o que vem acontecendo de uns anos para cá é uma atenção enorme à questão do uso nocivo de drogas, super importante, super necessário, né? Aliás, também de uns anos para cá, a gente conseguiu parar de falar só de droga e assistência, droga e segurança, né? A gente cansou de dizer é saúde, é saúde, é saúde, e hoje em dia está bem consolidado isso, né? Que a atenção ao uso nocivo de drogas é uma questão de saúde que precisa ser tratada de maneira, né, multidisciplinar, etc. e tal. Mesmo na política de drogas, que está muito em pauta, de um jeito ou de outro, está sempre se falando nisso, a nossa cobertura não é suficiente. A gente não tem serviços em quantidade suficiente para que a pessoa realmente tenha uma aderência ao tratamento. Porque se a pessoa já está lutando contra uma doença complexa, que gera sofrimento pessoal, familiar, social,
E ainda por cima tem que pegar 2 conduções para chegar no atendimento. Então, a gente precisaria ter uma cobertura geográfica muito maior dos serviços em saúde mental. O número de serviços disponíveis por habitante, nem de longe é o suficiente, tanto no caso da atenção ao uso nocivo de drogas, quanto nos outros casos de saúde mental, e aí sim, sobre os quais a gente mal fala. Se a atenção às drogas, que tá, né, ou porque as pessoas acham que tem que trancar todo mundo de uma vez à força, ou porque acham que é vadiar. Não, calma, vamos discutir, e tem bastante discussão. E já não é suficiente. No caso de outros sofrimentos em saúde mental, aí a cobertura é absurdamente insuficiente. A gente não tem acesso a uma terapia para nem 10% da população. Uma terapia com a atenção individual necessária, porque no fim a gente acaba tendo atendimentos em grupo, as conversas em roda, que é muito legal, mas não substitui uma terapia individualizada, individual, uma relação, né, de confiança, de confidencialidade. A gente tem que prever isso. E assim, a rede pública oferece muito pouco nesse sentido. Quando muito, você tem alguma coisa associada a outros serviços. Também é melhor que nada. Mas assim, uma mulher que procurar um atendimento na Casa da Mulher Brasileira, ela tem à disposição dela um atendimento com uma psicóloga ou um psicólogo. Isso é fundamental. A gente tem serviços assim de atenção à vítima, de violência, né, de atenções especiais, específicas. Mas para a população de modo geral, para um acesso assim mais simples, a gente não tem. E no fim acaba ficando, isso ainda tem, né, um certo tabu, uma coisa caricata, de achar que se você passar por um psicólogo, se você tiver um atendimento com um psiquiatra, é porque você não, né, tem alguma coisa errada com você. Ninguém acha que você tem alguma coisa errada se você procura o dentista, ou dermatologista, ou clínico geral, ou ninguém vai pensar assim, tenho vergonha de ir no dentista. Até talvez tenha de ir no ginecologista, tem milhões de grilos, né? Mas no caso da atenção em saúde mental, até para procurar um serviço pago, as pessoas já têm o seu receio, mesmo que elas tenham todas as condições de pagar, mesmo que elas tenham acesso a informações sofisticadas diversas, tem esse preconceito, tem essa resistência. E na área pública tem essa noção assim também, né? Tipo, você precisa, você não tem nem o que comer. As pessoas estão passando fome, a gente vai se preocupar com terapia, como se fosse assim, depois que está tudo resolvido, aí vamos cuidar, né, da saúde mental, mas é exatamente o contrário. Como é que você consegue lidar com todas as outras questões se você não tiver uma atenção em saúde mental para tratar de depressão, para tratar de ansiedade, para tratar de traumas diversos, tratar de relacionamento? Eu fui subprefeita. É impressionante a quantidade de problemas que chegavam para a gente, que eram questões de conflito interpessoal mal resolvido. Mal resolvido. As pessoas viviam num estresse medonho entre vizinhos, uma coisa completamente fora de proporção, estresse. E parece que o problema todo era a árvore do vizinho. Não era. Era um sofrimento baseado em expectativa, raiva. Então, a nossa cobertura de atenção em saúde mental é muito insuficiente. O setor privado de saúde também, né, os convênios, também tem muitas vezes um atendimento muito superficial, assim, passa no psicólogo, né, uma coisa assim, muito pouco, assim, com a dedicação necessária, né? Então, falta muito isso. Eu acho que também no caso da atenção às drogas, completamente, mas nesses outros casos também, falta assistência social.
assistência social, porque não adianta você oferecer população em situação de rua, se oferece uma atenção em relação ao uso nocivo de álcool. E aí vai, a pessoa passa na saúde, mas se não tiver acompanhamento da assistência social, não é porque ela parou de usar álcool que pronto, resolveu tudo na vida dela. Ela vai se entender com a família, ela vai arrumar um emprego, ela vai voltar a estudar. Não, gente. Assistência social tem que estar presente nesse caminho junto com a atenção em saúde mental, né? Uma pessoa com depressão, que abandona o trabalho, que abandona a família, que larga os estudos. A assistência social tem que estar presente para fazer esse acompanhamento, esse projeto de vida, né? Tem um projeto terapêutico mais ligado à saúde, mas tem um projeto individual que não é só uma questão de saúde. E aí, quando eu estava na Secretaria de Assistência Social, a gente estava construindo um projeto assim. Eu não fiquei quase nada na secretaria, né? Em abril já estava fora. Mas essa parte de um trabalho muito mais integrado entre a saúde e a assistência social. Porque a gente saiu daquele discurso só da segurança pública, tem que prender, tem que botar na cadeia, é um caso de polícia. Conseguimos chegar, não é uma questão de saúde, de atenção multidisciplinar, biopsicossocial. E aí eu falo, então, sabe o social? Tem que ter mais assistência social presente nisso, para acolher a pessoa quando ela não está nem procurando uma atenção em saúde. Porque tem o serviço 24 horas de saúde, mas o serviço 24 horas de assistência social é só chamar a Kombi para levar para o albergue. Essa é a única assistência social 24 horas que existe. Eu achava que a gente tinha que ter em determinados lugares, como numa cena de uso, na Cracolândia, assistência social 24 horas. Para atender as pessoas no que elas precisassem ali naquela hora. Se é um encaminhamento para a saúde, a gente participa disso. Mas se é um banho, se é um lugar para dormir, se é ligar para alguém, estou precisando falar com alguém, onde é que você acha isso? Alguém para... eu preciso falar com a minha mãe. Eu sonhei com a minha mãe, preciso falar com a minha mãe, estou desesperado. Então, essa presença da assistência social, que é... O que é assistência social? É a que cobre, né, os direitos ameaçados, os direitos já frustrados, os vínculos frágeis, os vínculos rompidos. Então, eu vejo a assistência social não apenas como aquilo assim que cobre o que falta do básico da vida. Não, como uma política que conversa com todas as outras e que tinha que ter esse caráter de uma prontidão, assim, sabe? Eu estou precisando de uma atenção agora, que pode ser uma atenção em saúde, mas também pode não ser. Tem várias outras formas de atenção emergencial, tipo um lugar decente para dormir, para tomar um banho, para ficar quieto, sossegado. E aí o modelo de albergue que a gente tem não serve para isso, né? Você tem que ter uma carteirinha, passar na catraca, larga os seus pertences lá, fala tchau para os seus pertences, que você só vai ver eles de novo amanhã, quando abrir o bagageiro. Então, eu defendia muito isso. Aí, assim, integralidade. Não foi como eu queria, né? Eu nem pude continuar na secretaria. Mas, no fim, a cidade de São Paulo acabou criando o SIAT, que é um serviço que não existe na política nacional de saúde mental e que é um pouco essa combinação de saúde e assistência social juntos no mesmo espaço. Então, uma travadinha. Legal que tenham pensado num serviço assim. Muito legal. Que tá saúde e assistência social juntos. Mas ainda é um modelo que eu acho muito condicionado, muito engessado, o número de atendidos, a porta, sabe, a carteirinha. Eu acho que a gente precisa mais de serviços de porta aberta, que não exijam... Você pode até ter as condicionalidades para que a pessoa continue sendo atendida, né? Para que ela tenha determinadas possibilidades e oportunidades. Ela tem que aderir a alguns compromissos. Mas já na entrada, não. Não, na entrada, deixa vir, deixa entrar. Então, essa conexão com assistência social, para mim, é fundamental. E eu acho que a gente precisa ter mais pessoas
dedicadas mais diretamente ao cuidado e atenção à outra pessoa. A figura, por exemplo, do acompanhante terapêutico. É muito legal e eu acho muito importante. É o tipo de coisa que a gente exerce na política. Às vezes a gente, né, acompanha um determinado caso e uma de nós fica com o celular ligado para saber como é que está sendo o desenrolar daquela atenção, né, nos serviços públicos, coisa e tal. E no fim acaba sendo esse apoio, né? Não é para isso que serve o mandato, mas a gente acaba fazendo esse papel. E eu entendo que a saúde devia ter profissionais, assim, o acompanhante terapêutico que tivesse, ou que fosse assim, mais individual e intensivo, ou uma pessoa que tivesse uma relação mais próxima, um vínculo mais direto com 4, 5, 6 pessoas, mas ainda assim, não esse vínculo de você vem no consultório, passa na consulta e volta semana que vem. Mas esse, é o que é, o acompanhante. Sim, talvez um trabalho parecido com um dos agentes comunitários, né? Você falando. E é maravilhoso. A Sim. saúde da família é maravilhosa. Sim. Maravilhosa. Mas no âmbito da saúde emocional, talvez, né? Porque o acompanhamento terapêutico, porque o agente de saúde ele vai olhar, né, de forma integral, mas obviamente ele não é um especialista em saúde emocional, né? Então. Tanto nas equipes da saúde da família, a gente também entende que tinha que ter mais a presença do profissional de saúde mental. No consultório da rua também, que é o equivalente ao saúde da família, só que vai a campo para a população em situação de rua. Que é um trabalho incrível, maravilhoso. Aliás, é um bom modelo para assistência social. Porque o consultório na rua, ele faz vínculo mesmo. Conhece mesmo as pessoas. Chegam lá e falam assim, Vandinha, você não foi pegar o remédio da diabetes? Vamos lá! Conhece as pessoas pelo nome, pelas características, a medicação, o dia, a hora, o estado, o humor, tudo. E as equipes da assistência social não conseguem chegar nesse ponto de construir assim, esse vínculo. Mas tem que ter saúde mental presente na estratégia de saúde da família. Com certeza. Na estratégia do consultório da rua. E essa outra possibilidade de acompanhante terapêutico, que não é nem na rua, nem na casa. Mas assim, para acompanhar a pessoa no trabalho. Assim, até o trabalho que seja. Faz muita falta. Muita falta. Nossa, você falou tanta coisa maravilhosa. Eu fiquei pensando aqui, né? É que eu fiquei pensando, você trouxe primeiro essa questão da integralidade, que acho que é uma coisa que eu queria destacar. Acho que é muito importante porque o ser humano, a própria Organização Mundial da Saúde, ela coloca que, né, você estar saudável é estar bem em todos os sentidos, né? Nos aspectos sociais, econômicos, né? Então, né, saúde emocional, saúde física, tudo isso é bem-estar, né? O bem-estar é essa integralidade. Né? E é claro que a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue, né, por diversos motivos. A gente falou bastante aí de pessoas em situação de rua. Eu trabalhei muitos anos com pessoas em situação de rua, mais de 10, em vários. Eu trabalhei muito tempo com pessoas em situação de rua, em acolhimento. Eu trabalhava em ONG, não trabalhava, né, no setor público, mas usava muito CAPS, né, por conta disso. Foi assim, inclusive, que eu me apaixonei por saúde mental, por fazer psicologia. Foi por causa do meu trabalho com pessoas em situação de rua. Então, eu entendo bem o que você está falando e a diferença de um atendimento integral. Inclusive, os psiquiatras falavam muito isso com a gente, né? Você pegava alguém que estava tomando 15 remédios, você dava um atendimento integral, né? E aí eu tinha um colega psiquiatra, não foi aqui em São Paulo, foi no Rio, mas também trabalhei aqui em São Paulo, mas nesse momento eu estava trabalhando no Rio. E aí ele disse pra mim, né, nada como o amor, né? Eu achei tão bonito. Ele falou, o amor faz isso, né? Você pega uma pessoa que tá tomando 15 remédios e aí você dá um atendimento integral com um acompanhamento terapêutico, com arte-terapia, com outras formas de intervenção, com serviços de porta aberta, né? Que eu concordo contigo, a importância, né? A luta antimanicomial trouxe isso pra gente, né? Serviços de porta aberta, chega de internações compulsórias, né? Isso, chega de opressão, né? Chega de tratar, né, questões que são de saúde com segurança pública, chega dessa bagunça, né? Que às vezes a gente confunde muito, né? Então, e aí eu concordo contigo. Então, essa integralidade, ela traz mesmo um alívio ao sofrimento psíquico,
né? E muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Então você trouxe coisas, assim, coisas maravilhosas. E eu concordo contigo, né? Que se a gente conseguisse, é que eu fico pensando a viabilidade disso quando a gente pensa numa cidade do tamanho de São Paulo, por exemplo. Quando a gente pensa numa política pública, isso que eu fiquei pensando aqui. Não sou uma conhecedora, né, de políticas públicas, não é a minha área, mas fiquei pensando como seria possível, né? Eu queria te fazer uma última pergunta, até antes da gente ir para os finalmente, que você acredita? Já falta aqui 15 minutos para acabar. Sônia, precisava de 2 horas aqui. Mas enfim. Não, vamos fazer outras. Mas eu queria, já aproveitando isso que você trouxe, eu queria saber se você... como que a sociedade civil poderia se organizar, né? Sociedade civil nessa articulação mesmo, né, que você falou, né, com os vereadores. Como é que a sociedade civil ela pode se engajar? Tem bastante gente comentando aí da importância da saúde. A live também vai ficar disponível, mais pessoas vão vir. E é um tema que, eu concordo contigo, tem um tabu gigantesco, né? Eu sou psicóloga, eu lido com isso, né? Na clínica, em outros espaços, eu construo programas de apoio emocional dentro de empresas, né? Então, e aí eu estou pleiteando para fazer isso, de repente, algum projeto para professores da educação básica. Tem várias iniciativas, mas eu estou querendo também, estou pensando em um programa também para professores, né? Porque é um momento bem delicado, né? Na educação para todo mundo, né? Mas para quem está na linha de frente, para, né, a educação, que teve esse rompimento com a escola, né, que é um lugar tão importante de convívio social. Então, enfim, eu queria saber como é que a sociedade civil pode contribuir nesse diálogo com os vereadores que estão mais próximos, justamente como você trouxe, para a gente construir, né, para a gente desconstruir esse tabu, né, através de informação, comunicação e tudo mais, e construir algumas políticas públicas, mesmo que seja ampliar, né, a atuação do CAPS, ou mesmo nas UBSs, né, que tem lugar que não tem, né, CAPS, e aí as UBSs fazem esse papel. Como é que a gente poderia, com a sociedade civil, poderia contribuir? Mas vai ter que ser uma resposta curta, Soninha, para dar tempo de você falar sua mensagem final. Tem algumas formas de participação política que não são necessariamente com as vereadoras e vereadores, que estão mais próximas das pessoas, que é você participar das reuniões do Conselho Gestor da UBS, o Conselho Gestor do CAPS. Então, existem hoje algumas instâncias de participação, e se você está lá no Conselho Gestor, tem o representante do poder público, tem o representante dos profissionais, tem o representante dos usuários. Então, existem esses espaços de encontro entre as diversas esferas, e ali, a partir dali, você consegue começar a influenciar alguma coisa. Agora, se quiser mesmo falar mais da política pública da cidade toda, eu dou uma dica básica, que é procurar a Câmara Municipal nas reuniões das comissões temáticas. Porque os projetos de lei, eles passam por algumas comissões, cada um conforme o seu tema. Um vai para a comissão de educação, o outro vai para a comissão de transporte, o outro vai para a comissão de saúde. Cada comissão tem 7 vereadores ou vereadoras. As comissões se reúnem obrigatoriamente uma vez por semana. Assim, alguma semana pode não ter reunião, mas a regra é uma vez por semana ter reunião das comissões. As reuniões são abertas. A sala de reunião é aberta para qualquer pessoa que queira entrar lá, acompanhar. Os assessores dos vereadores estão ali acompanhando e assistindo. E se você quiser, inclusive, se dirigir a um vereador, um vai ser mais retraído, outro vai sair correndo, outro vai estar mais disponível. Mas, assim, é mais próximo do que as pessoas imaginam. Você não precisa ir lá no plenário, gritar lá de cima na galeria, que tem muita gente lá embaixo que não está nem ouvindo. Você está assim, para de gritar, por favor. Numa reunião de comissão, você tem ali 7 pessoas, e às vezes você consegue falar com cada uma delas, ou não fala com o vereador, mas fala com o chefe de gabinete, fala com o assessor parlamentar, pede uma reunião, marca um dia, convida, olha, acho que você tinha que ir lá no meu bairro para ver. É muito acessível. Então, eu descobri isso sendo vereadora. Eu não imaginava. Para mim, o jeito de falar com o vereador era bater na porta do gabinete, marcar uma hora, ir atrás dele na rua, saber onde é que ele ia estar. Mas tudo isso dá para fazer. Tudo isso dá para fazer. Mas se você tem um tema de saúde, saúde mental, tem uma comissão de saúde que se reúne toda semana. E se for o caso de algum projeto de lei que você acha super importante, que está lá tramitando, para ele passar pela comissão de saúde, que tem 7 vereadores, precisa de 4 votos.
Então, com 4 votos favoráveis, às vezes você consegue pegar o texto de um projeto, fazer um substitutivo, dali por diante o projeto já segue modificado. Então, para influir lá no parlamento, no legislativo, com vereadores, eu recomendo as audiências das comissões, as reuniões das comissões. Arrasou! Não, acho que você deu o caminho das pedras. Tive até uma ideia, você falando. Mas como não vai dar tempo de eu te falar, não vai dar tempo. Eu tive algumas ideias, vou fazer algumas articulações. Né? Eu adoro essa coisa de políticas súblicas. Eu adoro, sou uma apaixonada por políticas públicas. Mas aprendi com você nessa live que nem tudo precisa ser projeto de lei, nem tudo precisa ser políticas públicas. Tem outras articulações que a gente pode fazer. E eu não olhava, acho que, tanto para isso, né? Ficava muito mais presa nas políticas públicas. Então, já vou pensar diferente. Foi um ensinamento. Aliás, aprendi muita coisa com você. Mas gostei muito disso que você falou no final, porque isso fica o passo a passo de uma forma muito educativa. Então, para quem está assistindo, para quem ainda vai assistir, olha aí os passos, né, que a Soninha deixou para gente, para que a gente consiga promover transformações. Afinal de contas, a política é para isso. Ela é uma ferramenta de transformações, né? Ai, Soninha, uma pena que a gente tem que acabar. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final. Eu ia pedir uma mensagem final, porque eu sou meio controladora das lives. Eu gosto de dar temas para as pessoas falarem mensagem final. Ah, mas não sei, você já falou tantas coisas maravilhosas. Eu ia sugerir falar sobre a importância do voto. Mas não precisa. Você arrasou na live, então você ganhou este direito de dar sua mensagem final livre sobre o que você quiser falar. Né? Falaram da parte 2, eu adoraria fazer a parte 2. Eu sei que isso também faz parte do trabalho, mas tem muitas outras coisas, né, Sonia? Então, não dá pra gente fazer parte 2 hoje, mas quem sabe em um outro momento. Com certeza. Então, queria que você deixasse sua mensagem final, que você achar que é importante, que é relevante. Minha mensagem que me é muito cara é falar da importância da democracia nos seguintes termos. A democracia é o que nos dá o direito da gente manifestar uma opinião, da gente discordar, da gente criticar o governo. Geralmente a gente pensa em democracia nessa parte da política, né? Poder criticar o governo sem censura, sem repressão, etc. e tal. Tá, esse é um dos aspectos da democracia. Mas se a democracia é o que... Uma travadinha. Isso significa, assim, se a gente tem o direito de ter uma opinião, ótimo, porque na época da ditadura não tinha, mas isso significa que a gente tem de aprender a conviver com opiniões diferentes e discutir as opiniões, discutir as visões. Isso é difícil, dá trabalho. Você vai ter que ouvir umas coisas que você fala, não acredito que eu estou ouvindo isso. Mas você pode confrontar a ideia. Claro, se é uma ideia que te fere, que você acha absurda, confronte essa ideia, mas não agrida a pessoa. Porque senão não muda. Então, se a gente está discutindo, por exemplo, LGBTfobia, não adianta eu falar seu LGBT-fóbico. Eu quero que a pessoa entenda por que aquilo dói. E onde dói. O que é? Não é opção sexual, não. Sabe por quê? Porque é orientação, opção você escolhe. Ah, escolhi, hoje eu vou gostar de homem. Eu não escolhi por quem que eu ia me apaixonar. Então, essa disposição para ouvir o outro, compreender o lugar do outro de fala, mesmo que seja uma fala horrível. E aí, né, dialogar, né, em cima da ideia da pessoa. Aí a gente amplia as nossas causas, as nossas bandeiras, em vez de, né, erguer um muro, seu isso, seu aquilo, seu direita, seu esquerdalha, não sei o quê. A gente pode perder a cabeça às vezes e esquentar. Acontece. Mas não como ponto de partida. Ponto de partida tem que ser a disposição para o diálogo, porque isso é política. É o que veio para substituir o quebra-pau, a guerra de tacape. É o diálogo. Sim. Mas seu recado foi incrível. Eu vou deixar a minha mensagem final em cima da sua. Eu primeiro queria te agradecer super, né, por vir aqui construir um pouco de política com a gente pelo Instagram. Né, vim ensinar, deu uma aula sobre o trabalho dos vereadores, eu aprendi super, muito. Deu várias ideias para mim, já te agradeço. Várias ideias de articulação que eu quero fazer. E acho que sua mensagem final, né, sobre a importância da gente construir diálogo, né, construir caminhos de mudança que passem pelo diálogo,
né? Tem a ver com uma pergunta que me fizeram hoje. Eu fiz uma, antes de entrar na live com você, eu estava num encontro com adolescentes de um programa que faz com que adolescentes se tornem lideranças, né? Um programa super interessante, idealizado por um garoto de 17 anos, ele até estava aqui na live, todos muito fofos, né? Cheios de sede para saber sobre política. E uma das perguntas me fez pensar, e aí eu queria deixar a mensagem final em cima disso, que era justamente, eles me perguntaram quem eram os políticos que eu defendia. E aí eu falei, eu defendo ideias, né? Não se trata de pessoas, né? Mas se trata de ideias. E que muitas vezes a gente não concorda com todas as pautas. E tudo bem, você não precisa concordar com todas as pautas, né? Mas a política é justamente essa troca, esse diálogo para promover a transformação. Então, se você concorda com algumas ideias, né, isso pode ser o suficiente, né? E a gente, de fato, não precisa agredir as pessoas, né? A gente não vai promover nenhum tipo de transformação. E Muito isso pelo não é contrário, às vezes a gente aceitar. vai se igualar até o que a gente está lutando contra, né? Então, a minha mensagem final é um pouco essa, que a gente aprenda que a política, que faz parte da política, a divergir, né? E que os políticos não são uma cópia nossa, né? Uma cópia. Então ele é uma cópia. Aí ele votou numa coisa que eu não concordo, ele é um monstro, ele tem que morrer, ele é um traidor, né? Não são cópias, né? São pessoas, existe uma agenda, e só quem está, né, na política de dentro, né, Soninha, pode dizer da complexidade que é. Né? Então, eu queria te agradecer até pela sua coragem de insistir na política, né? Sei que você está pré-candidata, e aí a gente já deixa também aqui a mensagem para as pessoas, uma super opção. Para quem gostou da Soninha, votem na Soninha nas eleições, vão ser em novembro. Né? A live também é para ajudar a promover as pessoas e as pautas. Né? De repente, quem ainda não te conhecia, teve o prazer de te conhecer hoje. E agora tem uma opção também de voto. Eu queria te agradecer muito, Soninha. Muito obrigada. Espero que a gente possa fazer muitas lives e muitas outras coisas juntas em outros momentos também. Tá Eu bom? também, não só live, vamos fazer encontros e articulações 1000. Muito legal. Sim, com certeza. Obrigada, viu? Valeu, Um obrigada. abraço. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.